Cumprimento as irmãs com a paz do Senhor Jesus. Amém? Coisa linda, né, irmãs? Eu confesso que eu já estava com saudade desses cultos de mulheres, né? É bom quando a gente se reúne assim, apesar de termos homens hoje aqui presentes, mas nós somos na maioria, e hoje é o nosso dia, e hoje a gente está podendo, não é verdade? Irmãos, irmãs, a palavra de Deus, ela é fonte de alegria, ela é fonte de vida, de paz, e é a palavra de Deus que nós vamos ouvir aqui agora. E assim como o alimento, é ela que nos fortalece, é ela que nos coloca de pé, é ela que nos faz sobreviver. Com problemas, sim. Com decepções, também. Mas alegres, não é verdade? Alegres no Senhor. E nós estamos aqui. E Davi, num momento de angústia e aflição, escreveu também um outro salmo, no 27:8. Meu coração ouviu tua voz dizer: venha e entre na minha presença. E meu coração respondeu: Senhor, eu irei. Neste momento o Senhor convida cada irmã: venha para a minha presença. Venha para a minha presença. Sueli, venha para a minha presença. Arabachei que anda larabachuri, que canta larabachei. Irmã Flávia, venha para a minha presença. Arabachuri, de canta larabachei. O Senhor está chamando: venha para a minha presença. Eu sei que muitas de nós encontram-se angustiada nessa tarde. Mas o Senhor está chamando: venha para a minha presença. E assim como Davi respondeu: sim, Senhor, eu irei. Irmãs, falem comigo assim agora: sim, Senhor, eu irei. Aleluia. Senhor, eu irei. Irmãs, que nada venha afastar as irmãs da presença do Senhor. Nenhuma aflição, nenhuma angústia, nenhuma decepção, nada venha afastar da presença do Senhor. O Senhor já está falando desde quando colocamos nossos pés aqui. Porque o Senhor, Ele está aqui nessa casa. Então Ele já está falando, e agora Ele vai falar através da palavra. Quando nós entendermos que o Senhor, Ele fala conosco através da palavra. Irmã Michele, vem cá. Irmãs, eu tenho muito orgulho em estar aqui mais uma vez, junto da irmã Michele. Eu falei com o pastor, já tive oportunidade de falar com algumas irmãs que estavam na nossa reunião online. E agora, mais uma vez, num grupo maior de irmãs, eu venho falar mais uma vez. Nós temos o privilégio de termos a irmã Michele como líder. Sabe por quê? O amor que a Michele tem pelas mulheres, eu não tenho. Porque Deus deu dons, né, para cada uma de nós de maneira diferente. Então, esse amor que ela tem pela vida de nós, mulheres, é dela. Deus deu a ela. E é um privilégio nosso de termos ela como líder. Porque ela ama vidas, ela ama mulheres, ela ama cuidar. Tá? Então vamos honrar, vamos estar junto dela, vamos apoiar,
Vamos ajudar ela a cuidar uma das outras. Porque quando a gente ajuda, quando a gente está junto, fica mais fácil, fica mais leve. Não é verdade? Então, eu tive a oportunidade de estar aqui falando mais uma vez, tenho a oportunidade de estar aqui do lado dela. E, tá, Michele? Então, muito obrigada pela sua vida, por você ser a nossa líder. E hoje não podia ser outra pessoa para estar aqui trazendo essa palavra para a gente. Hoje nós vamos ouvir Deus falar através da vida dela. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito. E Deus está falando, venha para a minha presença. E a nossa resposta é qual? Sim. Eu irei. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui para louvar e engrandecer o Teu nome. Dizer que o Senhor é Deus, que o Senhor é santo, que não existe outro Deus além do Senhor nas nossas vidas, meu Pai. Que nós clamamos a Ti nessa hora, meu Pai, para que o Senhor prepare os nossos corações para poder ouvir a Tua voz mais uma vez, Senhor. Para receber a Tua palavra em terra fértil, Senhor. Para que a Tua palavra, meu Pai, chegue aos nossos corações e encontre, sim, Senhor, uma terra preparada para receber o que há de melhor, meu Deus, a Tua palavra. Senhor, que não seja nada da irmã Michele, Senhor, mas tudo de Ti, meu Pai, que é grande, que é perfeito, que é maravilhoso, que é Deus. Senhor, abençoa a Michele, dê a ela tranquilidade, meu Pai, para transmitir a mensagem a nós, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, que caia por terra agora toda barreira, todo impedimento, tudo aquilo, Senhor, que o inimigo tem tentado, meu Pai, mas ele já é um derrotado no nome de Jesus, meu Deus, porque nós estamos aqui e vamos receber aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito e eu agradeço a cada uma das irmãs. O Senhor, mediante as palavras da Maria Paula, me fez eu contar para as irmãs que isso é Deus, porque eu sou uma improvável, sabe por quê? Eu não gostava de ter amizade com mulher, eu não gostava de culto de mulher. Eu sou criada com 3 irmãos homens e o meu próprio pai falava assim, filha, você tinha que ser homem, porque tudo você pega, tudo você resolve. Mas, na verdade, não era bem assim que o Senhor, Ele me queria, porque eu não sou homem. Eu já contei aqui em algumas ocasiões, o meu negócio era tratar com homem, porque eu fui acostumada com os meus irmãos, com meu pai. Não era por maldade, não tinha segundas intenções, mas era feio isso, era feio. Imagina você ter que tratar algo particular de irmã, você tratar com pastor, você tratar com irmão. E um dia o Senhor, Ele trabalhou isso em mim. Às vezes alguém falava assim, vai ter um culto de mulheres, vai ter um chá de mulheres. Eu falava, nossa, mulher chata, eu não quero ir. Eu não ia, eu não gostava de ir. E um dia eu ouvindo uma palavra sobre sororidade, sobre nós estarmos uma ajudando as outras, nós somos irmãs. E foi assim uma palavra tão profunda que eu estava num momento que eu tinha passado por várias situações, sabe? Por várias adversidades. E o Senhor falou assim, viu? O que você passou? Eu estive com você. Mas a outra mulher também passa, outra mulher também sofre, e você precisa ajudar, você precisa mudar, você não é homem, você não precisa agir como homem. Até o meu marido fala que quando ele me conheceu, ele pensava assim, ela até que é bonitinha, mas ela é um machão, eu não vou namorar um machão, não. Ele conta, e ele fala até hoje comigo, ele fala assim, eu achava que você era um machão.
Hoje você até que mudou. Aí ele brinca comigo assim, você e as suas mulheres. Hoje, né? Deus, ele quem mudou isso. Deus, ele mudou isso. Ele coloca a gente conforme ele quer. Deus, ele coloca a gente, ainda tem muito que quebrar, muito que refazer. Mas a própria Bíblia fala que morar com a mulher rixosa é melhor morar no deserto. Então, o Senhor, ele foi me quebrantando, para que eu não fosse rixosa, para que eu não fosse um machão, porque eu não sou um machão, eu sou uma mulher, eu sou sensível. E aí ele colocou esse amor pelas mulheres. Quando eu vou pensar assim, mas a irmã é chata, aí o Senhor fala, você é pior, você é terrível, eu que te mudo, eu que te conserto. Às vezes eu logo penso, mas ele vem e ele me corrige, porque eu também sou chata. Mas louvado seja o nome do Senhor, que quando Ele colocou esse desejo em ajudar, não que eu seja perfeita, mas esse desejo em estar no meio, porque eu também preciso de mulheres. Eu também preciso, eu aprendo todos os dias com vocês, com uma situação, em algum momento, eu aprendo isso com todas vocês. Eu aprendo com a elegância da Sueli, eu aprendo com a braveza da Maria Paula, porque ninguém sabe que ela é brava, mas ela é. O jeito da evangelista Renata, que ela resolve assim rápido as coisas. A evangelista Flávia também, o jeitinho dela, sempre com cuidado, sempre com carinho, mas eu preciso de todas. Não citei nome de todas, mas de todas vocês que estão aqui. E quem está nessa liderança é o Espírito Santo, porque se tirar ele, não tem nada, não tem ninguém. Então, eu creio que juntas, no nosso último culto do ano de dezembro, o culto vai ser estendido, porque vai ser um culto de testemunho. Eu creio que haverá testemunho aqui, porque Deus, ele vai trabalhar na sua vida. Talvez a sua necessidade não é a minha, mas o Senhor vai trabalhar. O Senhor, ele vai curar. O Senhor, ele vai libertar. E outra coisa, irmãs, a coisa que eu mais gosto, que eu mais desejo, é de estar aí sentada e uma irmã aqui pregando. Não existe. Não prega, não sabe, não. Eu quero ver vocês aqui, testemunhando, pregando, louvando. Eu quero ver todas envolvidas, porque nós temos um propósito. E se alguma mulher aqui não sabe qual é o propósito, o porquê Deus chamou, mas até o último culto vai saber e vai estar exercendo. E vai testemunhar em nome de Jesus. Amém? Então vai se preparando, porque os próximos cultos, nós precisamos de mulheres aqui para pregar, nós precisamos de mulheres aqui, nós precisamos de vocês. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias ali no livro de Ruth, no capítulo 1. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Hoje, o nosso dia são todos os dias, né? Mas hoje está aquele dia especial. Além de comemorar o Dia Internacional da Mulher, nós estamos aqui um encontro com o noivo. E eu creio que nós vamos sair daqui diferentes. Nós vamos sair daqui totalmente diferente de como nós chegamos aqui nesse lugar. Amém? As irmãs encontraram? Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os seus filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido.
Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-a elas. Elas, porém, chorando em voz alta, e lhe disseram: Não iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi, elas disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Amém? Eu li o texto todo, mas depois nós iremos voltar. As irmãs podem sentar em nome de Jesus. Eles estavam no tempo de Juízes, um tempo de muita instabilidade em Israel. O Senhor, Ele havia prometido aos israelitas a terra prometida, uma terra próspera, e essa terra tinha por nome Canaã. Ela ficava no Oriente Médio, entre o rio Jordão e o mar Mediterrâneo. E era uma terra fértil, com bons acessos por terra e pelo mar. Ali viviam, vários povos que disputavam o controle da região. E esses povos, eles eram todos chamados de cananeus. E apesar de Canaã ser um lugar muito bom para morar, os cananeus, eles eram conhecidos pela idolatria. Eles sacrificavam crianças, adoravam outros deuses e ainda tinha demais pecados. Mas Deus, ele chamou Abraão e disse para Abraão para ele sair do lugar de onde ele morava, porque Deus iria dar ele essa terra como herança. E Abraão, ele foi obediente ao Senhor, sem saber ao certo o seu destino, e ele saiu com destino a Canaã. Ele obedeceu ao Senhor Jesus. E quando ele chegou ali na terra de Canaã, o Senhor disse que ali seria a sua herança. Mas durante toda a vida de Abraão, ele viveu ali como estrangeiro. E isso ele viveu dessa forma, ali como estrangeiro. Mas o Senhor, ele tinha prometido essa terra. E ele iria cumprir essa promessa. E veio, a referência bíblica é ali em Gênesis, 17, do 6 ao 8, que conta, essa passagem. Ele viveu ali como estrangeiro, e o mesmo aconteceu com seu filho Isaque e com o seu neto Jacó. Mas o Senhor não iria deixar de cumprir essa promessa. Somente 400 anos depois, quando os descendentes de Abraão, eles tinham se tornado
um povo muito grande, é que eles conquistaram de fato Canaã. Mas os israelitas, eles estavam, sendo escravizados ali no Egito e precisavam ser libertos, e passaram 40 anos no deserto debaixo da liderança de Moisés. E Josué, o sucessor de Moisés, foi quem liderou a conquista de Canaã. E em uma campanha que durou alguns anos, Josué e o povo de Israel conquistaram vários povos e várias cidades importantes ali em Canaã. Os israelitas mataram muitos povos cananeus e se tornaram poderosos ali. Porém, a conquista de Canaã, ela não foi completa. Os israelitas, eles não conseguiram expulsar todos os povos cananeus. E eles tiveram dificuldade em conquistar certas regiões. Se os irmãos quiserem uma referência, está ali em Juízes 3, do versículo 4 ao 5. E ao longo de alguns séculos, os israelitas tiveram conflitos ali com os povos cananeus e várias vezes foram subjugados por ele. O país de Israel somente ficou mais unido e sólido depois com o reinado de Saul, Davi e Salomão. Amém? Então Canaã, a terra prometida, ela era um lugar de grandes promessas para os israelitas, mas também era um lugar de grandes desafios, porque Canaã era uma região fértil e boa para viver com muita vantagem, O Senhor, Ele abençoou o povo de Israel, mas por outro lado, a conquista não foi fácil, porque os obstáculos, eles eram grandes demais para serem superados. Sozinhos, os israelitas, eles não teriam conquistado Canaã, então eles conquistaram mesmo com a ajuda do Senhor. Porém, essa conquista colocou a fé deles à prova. Porque Canaã oferecia ali várias tentações aos povos de Deus. E em vez de eliminar todo o mal de Canaã, muitos israelitas adotaram as práticas ruins do povo cananeu. Isso daí, irmãos, me chama a atenção, porque Deus, Ele não me chamou, Ele não te chamou para ser influenciado. Ele te chamou para influenciar. Não importa lá na sua casa quem é ímpio e quem não é. Não importa no seu trabalho quem é ímpio e quem não é, na sua vizinhança. É você que serve ao Senhor. É você que conhece a palavra do Senhor. Foi por você que Ele morreu na cruz. Então faça a diferença onde você estiver, independente de como estiver. A prova concreta está aqui. O Senhor, Ele prometeu para os israelitas dar a eles uma terra fértil, uma terra próspera. O Senhor prometeu, tudo que Ele promete, Ele cumpre. Mas ao invés deles se apegarem nessa promessa, nessa palavra, eles foram lá e começaram a adotar as práticas lá dos cananeus. E isso tem acontecido hoje em nosso meio. Nós estamos nos deixando ser contaminados pelos cananeus. Nós estamos esquecendo da palavra, da promessa do Senhor. O problema é que a gente quer para agora, a gente quer para hoje. E se você quer para agora, se você quer para hoje, o negócio não é se contaminar. O negócio é orar, o negócio é joelho no chão, o negócio é se apegar mesmo com Deus. Não é prostrar, está demorando, não dá um jeitinho para Deus, porque vai ser pior para você. Nós vamos ver aqui que o nosso Deus, Ele é imutável, Ele não muda.
Quem muda somos nós. Nós mudamos de gosto, nós mudamos de pensamento, nós mudamos, às vezes, a nossa forma de pensar e de vestir, mas o nosso Deus, Ele não muda. Então, quando os israelitas, sobre a liderança de Moisés e Josué, eles finalmente chegaram à terra prometida, encontraram ali um território dominado por povos cananeus que adoravam deuses pagãos e praticavam rituais condenados por Deus. A idolatria dos cananeus foi uma das maiores influências negativas sobre Israel. E ali, após a morte de Josué, se levantou uma nova geração idólatra, uma nova geração disposta mesmo a realmente a se misturar ali com os cananeus. E sabe o que eu percebo? Que se está levantando uma nova geração, é porque essa nova geração veio de uma outra geração passada. E essa geração passada, elas não estavam também se importando com Deus, com as promessas de Deus, com a palavra de Deus. Porque eles não passavam a palavra, a promessa, eles não passavam nada de Deus para essa nova geração. E aí a ira do Senhor se levantou contra os israelitas. A ira do Senhor se levantou e o Senhor entregou ele aos inimigos. Só que cada vez que eles eram afligidos pelos inimigos, o Senhor livrava. E aí o Senhor colocava sempre juízes ali para ajudar o povo dele. Só que essa época que era liderada pelos juízes foi uma época muito inconstante. Não está diferente de hoje. Não está diferente de hoje. Porque hoje alguém fala que está orando, que está jejuando, você vê a pessoa fervorosa e de repente você encontra com a pessoa, você fala, você está sumido? É a vida, né? O problema chega, a dificuldade chega e a pessoa se afasta do Senhor. Foi pregado isso aqui ontem. Quando a gente está na bonança, com o armário cheio, quando as contas estão pagas, quando a gente está tranquilo, é fácil dar glória a Deus. Mas quando vem o problema, aí fica difícil dar glória a Deus, né? Só que aí muitas das vezes as pessoas se afastam da presença de Deus, achando que Deus é culpado. Mas eles aqui, quando vinha adversidade, o que eles faziam? Eles clamavam ao Senhor. E é aí que a gente vê que Deus não muda, porque o Senhor sempre estava lá para perdoar, para abençoar, para livrar eles da mão dos adversários. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí, como eu disse, o Senhor, Ele sempre levantava um juiz para cuidar daquele povo, para livrar daquele povo. Os juízes, eles eram líderes militares e guerreiros e controlavam as questões religiosas e militares do povo. Então, enquanto tinha um juiz à frente, aquele povo estava em prosperidade e bênção. Morria aquele juiz, o povo já estava na apostasia e no castigo. E eles clamavam ao Senhor, o Senhor levantava um novo juiz, aí eles se arrependiam, e aí eles eram abençoados, só que aí de repente eles estavam na apostasia de novo. Era um ciclo repetitivo. E como eu disse, tem acontecido com muitos hoje, que tem sido inconstante. Uma hora busca, uma hora não busca, uma hora quer, outra hora não quer. Mas em nome de Jesus, a partir de hoje, se você tem sido inconstante, seja constante na presença do Senhor. Os dias estão sendo abreviados e o Senhor Jesus, Ele vai voltar, Ele já está voltando, Ele está aí às portas.
E tem pessoas que já falou comigo assim, eu ouço desde pequena que ele vai voltar, eu já vou fazer 60, 70 anos e ele não voltou. Amém, ele ainda está tendo misericórdia da sua vida. Mas ele pode voltar daqui a 1 minuto para mim, ele pode voltar daqui a 1 dia para mim, mas ele vai voltar. E um dia vai ser para nós todos. Amém? E nessa época ali, dos juízes, nessa inconstância, faltou pão ali em Belém. Irmãos, ali era uma terra próspera, uma terra fértil, e de repente faltou pão na casa do pão. E aí aquele homem, Elimeleque, ele pegou a sua família e ele foi para Moabe. No começo, eu disse, é bíblico, Deus ele mandou Abraão sair e ir para a terra prometida. Mas aqui, Elimeleque, ele não consultou a Deus se era para ele sair. Muitas das vezes nós olhamos aquilo que nós precisamos. Eu quero, eu vou, eu faço. Mas eu não consulto se é a vontade de Deus, se é aquilo que Ele quer. E aí o que acontece? Esse é o retrato de muitas das igrejas. Faltou pão em Belém. Belém é a casa do pão. E esse é o retrato hoje de muitas igrejas. Hoje é o retrato das igrejas, que também é a casa do pão, e as pessoas estão famintas. Lá em Amós 8:11 diz que: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem de sede, mas de ouvir as palavras do Senhor. E aí o que me chamou a atenção, e eu fiz 2 observações, porque tem o lado de cá e tem o lado de lá. Muitas pessoas, elas têm buscado Deus nas igrejas, mas elas não estão encontrando. Elas encontram muito ritual, encontra muito da terra, mas encontra pouco espiritual. Porque há determinados lugares, a igreja, em que não está se pregando verdadeiramente a palavra de Deus, não está pregando que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E por outro lado, há pessoas que realmente estão famintas de Deus. Aliás, existem pessoas famintas de tantas coisas, menos de Deus. Temos igrejas cheias de pessoas e vazias de Deus. Nós também temos igrejas vazias de pessoas e cheias de Deus. Mas essa casa aqui do pão, o Senhor falava comigo, essa casa aqui do pão que você está hoje, você pode chegar aqui o dia que for, independente de quantas pessoas estiverem, vai ter pão. Se você entrar em busca de pão, vai ter pão. Você pode chegar aqui num culto de quarta-feira, que às vezes tem 5 pessoas, tem 20 pessoas, mas tem pão. Você vai voltar na sexta com um pouquinho mais de pessoas, 50, 60, vai ter pão. Você vai voltar no domingo, na escola dominical, vai ter pão. Você vai voltar no culto à noite, vai ter pão, vai ter palavra, vai ter alimento espiritual. Nós estamos sendo privilegiados. Nós somos privilegiados. Na casa do pão, na nossa casa do pão, tem pão. Aleluia, glória a Deus. E nós precisamos ter fome de Deus, porque aqui tem pão. E qual é o tipo de fome que nós estamos tendo? Quando nós entramos ali por aquela porta, nós estamos famintos de quê? De que nós estamos famintos? Aleluia, glória a Deus. E a fome trouxe ali inquietação. E esse homem, Elimeleque,
Ele estava preocupado porque estava faltando pão para sua família. Nós que somos pais, que somos mães, nós ficamos preocupados. Não é verdade? E aí o que ele fez? Por uma decisão, por uma atitude humana, ele foi para Moabe. Só que Belém era a casa do pão, era onde tinha vida. Só que lá em Moabe era uma terra que não estava inserida nas promessas de Deus. Ele saiu de lá sem consultar o Senhor, saiu de Belém sem consultar ao Senhor. Ele saiu da casa do pão, embora estivesse faltando, mas ele saiu da casa do pão. Ele saiu da vida para uma terra que não estava inserida nas promessas do Senhor. Embora naquele momento até estivesse pão, mas ela não estava inserida nas promessas do Senhor. E ele encontrou morte naquela terra. Olha a consequência que nós temos quando nós tomamos decisão sem a direção de Deus. Muitas das vezes, por uma briguinha, eu vou me separar. O chefe, ele pediu para você ficar 1 hora mais tarde, eu vou sair desse trabalho. Aconteceu algo na igreja, eu vou sair desse ministério. E não é simplesmente sair. Você vai ter uma consequência se não estiver na direção de Deus, como esse homem teve a consequência. Ele chegou ali com a sua família e passado um tempo ele faleceu. Os seus filhos ficaram com a sua esposa e eles casaram com mulheres moabitas, mulheres pagãs. E qual a consequência? Os filhos também morreram. Então percebe que uma decisão sem a presença de Deus, sem a vontade de Deus, sem a direção de Deus, vai trazer consequências para você e para quem estiver ao seu redor. Principalmente para a sua família. Principalmente para a sua família. É muito forte isso. É muito forte porque na hora da decisão, na hora da escolha, a gente sempre escolhe o mais fácil, a razão humana. Mas hoje o Espírito Santo, ele nos convida a tomar decisões guiadas por Ele. Independente da dúvida, independente do que você está passando, toma uma direção, pede uma direção ao Senhor, peça uma direção ao Espírito Santo. Mas ele não fala, fala sim, ele fala. Mas se ele ficar em silêncio, o silêncio dele também é resposta. E só entende o silêncio, só entende também a resposta de Deus, por mais que ele fale, aquele que está com os ouvidos atentos à vontade e à voz dele. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Agora, algo para nós mulheres aqui, que me chama muito a atenção. Depois que Noemi, ela perdeu o seu marido, ela ficou com os seus filhos. Mesmo os filhos casados, ela tinha ainda uma esperança. Porque antigamente, a mulher, ela deveria ser cuidada pelo pai, cuidada pelo marido e cuidada pelos filhos. Era uma situação difícil naquela época ser viúva. Hoje é um pouco mais diferente. Hoje nós temos recursos, né? Hoje nós temos recursos. Hoje a mulher, ela trabalha fora, ela empreende. Às vezes não sai para trabalhar fora, mas empreende em casa. Nós aqui na igreja temos empreendedoras, não é verdade? Então, de certa forma, ainda tem um recurso. Mas antigamente não tinha. E aquela mulher já tinha esgotado a sua esperança. Ela já era de idade avançada, não podia voltar para a casa dos pais. Ela não tinha pais mais, a Bíblia não menciona que ela tinha pais. Os pais, ela perdeu o seu marido e ela perdeu os seus filhos.
E o que restava ainda para ela era voltar para Moabe. Talvez lá ainda havia uma esperança. E o que ela fez? Ela despediu de suas noras, porque suas noras ainda eram jovens. Poderiam, voltar para a casa dos seus pais e talvez ter um novo casamento. Porque se Noemi, ela pudesse ter filho, ou se ela ainda tivesse filho vivo, ela podia dar a nora para o filho ainda vivo. Só que ela não tinha, acabou as esperanças dela, acabou os filhos. E ela não tinha idade para gerar. E mesmo se ela gerasse, seria muito tempo para as noras esperar, um filho, um marido. E aí ela despediu das noras. Porém, Ruth quis seguir com ela. Ruth quis continuar com ela. Orfa não. Orfa aceitou voltar para os seus pais. E ali no versículo 19 diz que então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa dela, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. E aí eu pergunto para você, mulher: quem é você? Qual é a sua identidade? Quem é Deus para você? O que a Bíblia diz que você é? Noemi estava nessa situação por causa de uma decisão que seu marido tomou sem a direção de Deus. Só que ela estava afirmando, dizendo ali, pedindo para chamar ela de Mara, porque grande amargura me tem me dado o Todo-Poderoso. O Senhor não tinha culpa nenhuma dela estar naquela situação. A decisão mal tomada, a decisão sem a direção de Deus, havia sido do seu esposo. Deus, ele não tinha culpa. Deus, ele não tem culpa. Muitas das vezes ele permite as provações, sim, para forjar o nosso caráter. Quando nós lemos ali no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, as pessoas se apegam a só bens, a só bonança, mas não vai faltar também as dificuldades. E não é porque ele é um Deus ruim, não, ele precisa forjar o nosso caráter, ele precisa forjar a nossa identidade. Nós precisamos passar sim por adversidades para sabermos quem Ele é, para termos experiência. Muitas das vezes Ele permite a situação difícil para você ressignificar aquilo e para você ser um testemunho, ser alguém que vai levantar outra pessoa lá na frente com uma situação parecida. Assim como Ele fez comigo, e eu creio que Ele já fez dessa forma na vida de algumas mulheres. Mas Mara ali, Noemi, ela estava sem a sua identidade. Porque se eu perguntar, quem é você? Você vai me dizer assim: eu sou a esposa do fulano, eu sou a mãe. Não, eu sou a secretária lá de tal consultório. Não, eu trabalho ali de atendente numa lanchonete. Mas não é isso que nós somos. Em primeiro lugar, nós somos filha, 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 filha. E o que você passou, o que você está passando, ou o que você vier a passar, não pode alterar a sua identidade. Não pode alterar. Se você passou uma rejeição, você não é essa rejeição. Se você passou por uma humilhação, você não é essa humilhação. Você continua sendo filha. Você não deixa de ser filha.
Aprenda quem você é. Muitas das vezes nós nos damos nome mediante a nossa situação. Inclusive, Elimeleque, o nome dele queria dizer meu Deus é rei. Noemi quer dizer agradável e adorável. Mas aquela situação todas que eles estavam vivendo, quando nasceu os seus filhos, Malom quer dizer fraco ou doente. Quilion quer dizer definhamento. Nós não somos o momento da dificuldade. Nós não somos a dificuldade. Nós somos filha e nós devemos permanecer de pé. Nós precisamos permanecer sabendo quem nós é. Quem o Senhor, Ele nos chamou para ser. Então, se alguém te perguntar quem é você, você é filha, responde, eu sou filha de Deus. Receba isso. Coloca isso na sua mente, coloca isso no seu coração. Mulher, você é filha. Independente do que você passou lá na sua infância, independente do que você passou ontem, independente do que você passou agora antes de vir para a igreja. Às vezes você ficou aborrecida por algo lá na sua casa. Alguém falou, alguém levantou, alguém fez contenda, alguém caluniou. Você é isso? Não, você é filha. Você é filha. E Noemi estava ali sem identidade. Não me chame Noemi, me chame de Mara. Eu estou amarga, eu estou amargurada por causa de Deus. Não. Ela estava amargurada porque ela estava vivendo, corroendo, deixando aquela amargura tomar conta dela. Aí você fala, mas e quando vier uma amargura, quando vier uma agonia, quando vier uma tristeza, repreenda, se encha do Espírito Santo, se encha da presença de Deus, porque quanto mais você tiver íntima com Deus, cheia da presença dEle, quanto mais você buscar Ele, quanto mais você tiver o Espírito Santo dEle, mais você vai saber que você é filha e nada vai te atingir. E você vai aprender, você vai começar a repreender tudo aquilo que estiver vindo sobre você, porque você tem uma identidade. E quem te deu essa identidade de filha foi Deus. Eu gosto desse versículo, eu sempre falo ele. Deus, ele disse para Jeremias, antes que tu formasse no ventre, eu já te conhecia. E antes antes que eu te conhecer, antes de ser formado no ventre, eu já te conhecia e constituí profeta às nações. Então você tem uma identidade, atrelado também a um propósito, porque o Senhor, Ele sabe quem você é e Ele constituiu você, mulher, a um propósito. Então você é filha. Você é filha. Deus tem um propósito com você. Você tem uma profissão. Você tem um cargo eclesiástico na igreja. Mas você é filha. Você é filha. Em nome de Jesus, saia daqui tendo certeza que você é filha. Então, qual é a sua identidade? Quem é você? Aleluia. Filha de Deus. E quem é Deus para você? Aleluia. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. E quem a Bíblia diz que você é? Você é filha, você é amada, você tem um Pai que te ama. Você tem um Pai. E esse Pai deu o seu único filho para morrer por você, para morrer por mim, lá na cruz. Amém? Aleluia. Noemi, então, ela atribuiu a Deus todo o seu sofrimento, mas ele não ordenou que saísse de Belém. Então, ele não tinha culpa. Nós, muitas das vezes, passando por um problema, a gente culpa a Deus. E pior,
Mas logo comigo, eu faço isso, eu vou na igreja, eu estou trabalhando disso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci, vós também vencereis. Aleluia! E a crise veio. Eles estavam ali num momento de crise. Mas Deus não disse que iria abandonar o seu povo. Ele não nos abandona, independente da crise, independente do momento que nós estamos passando. Ele não nos abandona. Ele não nos abandona. Não perca a sua identidade. Não se afasta por um problema. Não se afasta pela adversidade. Ainda tem pão na casa do pão. E o Senhor, Ele ainda está aqui para te ajudar na decisão, na tristeza, na angústia, na escassez. Vamos deixar de ser inconstante. Aleluia, glória a Deus. E também me chama muita atenção, porque Noemi, ela estava ali sem nenhuma esperança, sem filho, sem marido. E a sua nora, uma das noras, resolveu seguir com ela. Foram abençoadas. O Senhor foi com elas. Havia um grande propósito para elas lá no retorno para Belém. Só que o que eu quero te dizer, mulher, é que você não está sozinha. Você tem Deus. E Ele sempre vai levantar uma Ruth para uma Noemi. E olha que interessante. Olha que interessante. Ruth poderia ter seguido para a casa dos seus pais, mas ela preferiu continuar com Noemi. E olha só a diferença de idade delas. Não foi impedimento para uma grande amizade. Não foi impedimento para que uma ajudasse a outra. Sabe o que eu entendo com isso? Que nós, a igreja do Senhor, nós somos um corpo, precisamos um do outro. E nós só somos corpo quando nós estamos juntos. E assim, não é divisão com as mulheres, mas nós precisamos umas das outras. O Senhor, Ele nos levantou, Ele tem ministério conosco. Ele nos levantou. Quando Ele disse para Adão, far-lhe-ei o quê? Uma auxiliadora, uma ajudadora, não é isso? Então, nós somos intercessoras do nosso lar. E nós somos também intercessoras da nossa igreja. Gente, aonde está uma mulher, várias mulheres, algo acontece. Algo acontece, não que Deus não faça com os homens, mas os homens, o pastor Cláudio Duarte, ele até diz que os homens, né, se um for no banheiro com o outro, um foi lá, outro foi cá, saiu. Mulher não, se for duas irmãs ali no banheiro, uma vai falar assim com a outra, retoca seu batom aqui, ó, eu trouxe. Ô irmã, abaixa sua saia aí, ó. Ô irmã, deixa eu arrumar seu lenço. Ô irmã, arruma aqui sua maquiagem. Não é assim? Não é assim? Não é desse jeito? Então, o Senhor, Ele vai sempre levantar uma Ruth para uma Noemi. Independente da situação que você estiver passando, o Senhor, Ele vai levantar uma mulher para te ajudar. E aí Ele vai levantar outra mulher. E aí Ele vai levantar outra mulher. E aí Ele vai levantar um grupo.
E aí Ele vai levantar mais mulheres. E aí quando vê, uma está ajudando a outra, outra está ajudando outra. E quando vê, estão todas reunidas na igreja em oração. E aí quando vê, não tem para o inimigo. Não tem para ele. Se nós unirmos em oração por uma causa na nossa casa, uma causa na igreja, o Senhor, Ele age. Porque nós entendemos a dificuldade de uma mulher. Nós entendemos o quão muitas das vezes é dolorido ser mulher. Não é que é algo assim ruim, não. Mas nós somos cobradas a todo tempo. É mãe daqui, é mãe dali. Nós somos cobradas, nós somos vistas, nós somos observadas. Em todos os lugares. Deus, Ele tem algo com nós. Deus, Ele tem algo comigo. Deus, Ele tem algo com você. Eu não sei qual é o momento que você está passando da sua vida. Eu não sei qual é a dificuldade que você tem enfrentado na sua vida. Eu não sei se você perdeu a sua identidade por conta do casamento. Muitas das vezes o casamento rouba a nossa identidade, porque a gente quer viver para o outro, a gente quer alegrar o outro, a gente quer fazer o outro feliz. A maternidade muitas das vezes também ela faz com que a gente perde a identidade, porque a gente vive em função do filho. A gente, o tempo que tem, nós estamos ali cuidando do filho. E muitas das vezes nós estamos mal arrumadas, mal cuidadas, mal vestidas. E o filho está lá bonitão. Quando eu andava com o Luiz Felipe na rua, foi uma época muito difícil, que eu estava depressiva. Mas às vezes as pessoas olhavam para mim e eu olhava para ele. Eu parecia a babá dele. Né? Nós perdemos a identidade, que nós sempre pensamos mais no outro. Mas hoje o Senhor, Ele te trouxe aqui porque Ele quer cuidar de você. Se você perdeu a sua identidade, Ele quer que você resgata essa identidade. Se você hoje está passando por um problema, por uma adversidade, o Senhor, Ele te trouxe aqui para dizer que Ele é com você. Se você está enfrentando algo que você acha que é difícil, que você não vai conseguir, a palavra de Deus disse que tudo é possível ao que crê. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem nos fortalece é Jesus. Aleluia! Quem nos fortalece é Ele. Quem nos mantém de pé e nos coloca de pé é Ele. Então, do que nós precisamos? De dinheiro? De casa? De carrão? Não. Nós só precisamos dEle. Nós só precisamos dEle. Nós só precisamos da presença dEle. Nós só precisamos entender quem é Ele e quem somos nós. Então eu não sei como você chegou aqui hoje. Você está no encontro com o noivo. Você está no encontro com Jesus. Você está no encontro onde Ele está aqui. Onde Ele está aqui. E onde Ele está, algo acontece. Ele não despede de ninguém com as mãos vazias. Talvez você chegou aqui faminta. Você entrou na casa do pão faminta. Talvez você entrou aqui na casa do pão sem identidade. Eu não sei. Eu não sei o que você entrou aqui, o que você veio em busca. Mas eu quero te convidar hoje a você se encher do Espírito Santo, a você se encher da presença de Deus. E se está difícil, se você não consegue ver uma solução, se você não consegue ver o Senhor no final desse túnel escuro, se tudo está treva, se tudo está de um jeito improvável, hoje o Senhor quer mudar o quadro. O Senhor quer mudar a sua história. O Senhor, Ele quer mudar a sua vida. Eu convido você a colocar sobre os seus pés. Eu convido você nessa noite a se encher do Espírito Santo.
Eu convido você nessa noite a se posicionar como foi falado aqui, a se posicionar como filha. Você não é vítima, você não é coitada. Muitas das vezes, quando nós não nos rotulamos, como Noemi disse, me chama de Mara, ela se rotulou de amargurada. Muitas das vezes, quando nós não nos rotulamos, sempre se levanta alguém para rotular. Olha lá a coitada, a improvável. Olha lá aquela rejeitada. Olha aquela lá humilhada. Mas hoje o Senhor, Ele fala para você se encher do Espírito Santo dEle. Porque você não é isso. Você é filha. E se você sente que você precisa de uma oração, que você precisa de uma Ruth interceder por você, de uma Ruth orar por você, de uma Ruth te ajudar, de uma Ruth ser instrumento na sua vida, um instrumento do Senhor na sua vida, eu convido você a vir até a frente. Eu convido você a vir até a frente. Eu convido você a se encher do Senhor. Eu convido você a se esvaziar dessa tristeza, dessa amargura, dessa humilhação, dessa rejeição. Eu convido você a se esvaziar de toda tristeza, de toda angústia, de todo mal do passado. E eu te convido a se encher do Espírito Santo. Porque quando você chegar lá na sua casa, você vai chegar como filha. Quando você chegar lá no seu trabalho, o dia que você for trabalhar, você vai chegar lá como filha. Quando você chegar na sua vizinhança, você vai chegar como filha. Você é filha. Você é filha. E você vai chegar lá uma filha cheia do Espírito Santo. Uma filha cheia da presença de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o ministério de louvor, ele vai adorar o Senhor. E você vai fazer desse hino a sua oração. Vai ser essa oração que você vai fazer ao Senhor. Vai ser essa oração que você vai fazer para o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não fique com vergonha. Houve um tempo da minha vida que quando eu ia em alguma igreja, o pastor mal falava para que era para ir lá para frente, eu ia porque eu precisava. Ele sabe o que você precisa. Isso é um ato profético, é você dizendo: eu preciso de Deus, porque eu também preciso. É você dizendo que você quer ser totalmente dependente dEle, que você quer ser totalmente dependente da presença dEle. Você quer tomar decisões guiadas por Ele. Você quer ter planos na sua vida que sejam mesmo os planos dEle. Aleluia.